Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nos próximos meses nós vamos trabalhar um pouco sobre, ou esse ano todo, ou melhor, esse ano de 2018 nós vamos trabalhar Atos dos Apóstolos. Não será uma exposição sistemática, versículo a versículo, trecho a trecho, mas nas mensagens de domingo à noite nós vamos tratar de textos em Atos dos Apóstolos, exatamente para dar fundamento ao nosso tema, suporte ao nosso lema nesse ano de 2018. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11, e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Antes da leitura, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse momento de meditação que teremos à luz da Tua Palavra. Que os nossos corações realmente estejam voltados aos Teus ensinamentos, aos ensinamentos eternos do Senhor. Que possamos ser edificados, ó Deus, pela reflexão, pela ponderação ou ponderações que faremos na Palavra do Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa tomar conta das nossas mentes e corações e voltar todas as nossas atenções para aquilo que Tu requeres de nós essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos ler juntos o versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, nos próximos meses, nós faremos algumas exposições de textos selecionados em Atos dos Apóstolos. Este é o primeiro livro da história da igreja cristã, dentro da dispensação do pacto, da aliança com Cristo, quando ele consuma a sua obra na cruz do Calvário. João Calvino, um dos baluartes da reforma protestante do século XVI, se referiu o texto sacrossanto de Atos dos Apóstolos como um grande tesouro para a igreja. É uma preciosidade para a igreja. Temos aqui textos que são difíceis, principalmente no que diz respeito à doutrina do Espírito Santo, e nós vamos entrar em muitos deles. Nós não vamos nos esquivar dessa responsabilidade de tratar desses textos difíceis, que são muito importantes para nós. Trata-se do 2º volume do livro escrito por Lucas. Esse livro foi escrito antes de 62 depois de Cristo. Lucas era médico e era cooperador do apóstolo Paulo. Possivelmente, pelo que relata a história e os estudiosos,
Lucas era oriundo de Antioquia, a terceira maior cidade de seu tempo, a terceira maior potência de seu tempo. O único escritor gentio não judeu do Novo Testamento é Lucas, é o único escritor não judeu. Ele foi testemunha ocular das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na verdade, ele foi companheiro e médico de Paulo, porque Paulo tinha diversos problemas de saúde e Lucas acabou ajudando Paulo em suas viagens com as dificuldades que ele tinha na saúde. Teófilo significa aquele a quem Deus ama. Esse nome no grego, traduzido, tem esse significado, aquele a quem Deus ama. Provavelmente Teófilo era um homem abastado e da alta sociedade. Vamos lá para Lucas capítulo 1, versículos 1 e 4. Vale a pena nós lermos o prólogo ou o prefácio do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Pode passar o próximo slide, por favor. Nós estamos nele. É esse pano de fundo geral. Lucas 1, mas deixe Atos aberto, que é o texto que nós vamos tratar. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas é o único escritor gentio do Novo Testamento. E esse Teófilo, esse homem da alta sociedade, é a quem Lucas dirige o seu escrito. Alguns estudiosos dizem que antigamente eram papiros, e os papiros tinham uma determinada metragem, porque senão ficavam muito espessos, e era difícil de armazenar, e poderiam se perder. Então, por isso que Lucas dividiu, digamos, em 2 volumes, a história de Cristo e os Atos dos Apóstolos. Por isso que ele dividiu dessa forma. E ele não aparece como signatário nem no início de Atos dos Apóstolos, nem no início do Evangelho, mas nós podemos pressupor, e pressupomos que foi ele mesmo que escreveu, principalmente pelo Evangelho de Lucas, e ele escreveu Atos porque é o mesmo destinatário, esse Teófilo, alguém da nobreza romana. O livro de Atos dos Apóstolos é a história de Cristo agindo por meio da sua igreja. E Atos vai registrar a propagação do Santo Evangelho, começando em Jerusalém, uma cidade pequena e remota do Império Romano, que não tinha tanta importância como tem nos nossos dias. Nos nossos dias, Jerusalém tem uma importância absurda, reputada como a cidade santa que congrega as religiões mais antigas e principais do mundo moderno e do mundo antigo também. Mas naqueles dias, Jerusalém não era uma cidade assim tão em alto relevo. Lucas registra o avanço do Evangelho de Jerusalém, uma cidade modesta, a Roma, que era conhecida como capital do glorioso e eterno império. Uma grande cidade, a cidade eterna, a cidade que nunca seria destruída na concepção dos romanos. Não tem conclusão o livro de Atos dos Apóstolos, pois a história da igreja tem a sua dinâmica até a consumação do século ou dos tempos. E nós, como igreja, temos o nosso lugar nessa história do povo de Deus. E por meio de um relato coordenado, como ele escreve no prefácio do seu evangelho, Lucas fala sobre as origens cristãs, enfoca o ministério de Pedro, direcionado aos judeus, e o ministério de Paulo, dirigido aos não-judeus, ou gentios. Não é um escrito exaustivo do avanço missionário da igreja em Jerusalém, ou de Jerusalém a Roma. Ele não conta tudo, impossível contar todos os detalhes. Ele conta os principais eventos que ele julgou necessário de serem relatados. E o objetivo de Lucas não era escrever uma biografia detalhada dos apóstolos. Se os irmãos observarem, os apóstolos que aparecem falando efetivamente são poucos.
E os ministérios que estão em alto relevo é o ministério de Pedro e de Paulo, mas o objetivo de Lucas era relatar o curso do evangelho no mundo. E de acordo com Meyer Pearman, que é um teólogo inglês do século passado, Atos dos Apóstolos pode ser resumido da seguinte maneira: ascensão, que é o texto que nós acabamos de ler, que aqui fala exatamente da ascensão de Cristo, a descida, que é a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, nós vamos falar sobre ele também no dia de Pentecostes, e a difusão do Evangelho, esse Evangelho tomando conta do mundo antigo. Nos 7 capítulos iniciais, o Evangelho avança por Jerusalém. Os irmãos vão ver que está bem concentrado em Jerusalém. Atos capítulo 6 fala do estabelecimento da diaconia, e para que os apóstolos tivessem mais tempo para estudar a palavra, se afadigar na palavra e pregar a palavra. Do capítulo 8 até o 12 atinge Judeia e Samaria. E a partir do capítulo 13, esse evangelho começa a chegar nos confins da terra ou do mundo antigo. Pode passar para o próximo, por favor. A saudação que nós temos aí em Atos capítulo 1, do versículo 1 até o 5, Lucas registra aqui o início da trajetória da igreja na nova dispensação do pacto. O autor vai falar do empenho de outros escritores para relatar os feitos de Jesus lá no seu evangelho, capítulo 1, versículos 1 e 2. Essas testemunhas oculares que Lucas fala e esses ministros da palavra eram os apóstolos. Eles escreveram muito também. Lucas conviveu com os apóstolos e após essa pesquisa acurada, ele resolve escrever o que está diante dos nossos olhos. E o Senhor Jesus havia consumado a sua obra. Ele havia morrido, ressurgido, 40 dias ensinando seus discípulos, a obra já estava completa, a obra de redenção. É o que o versículo 2 fala que Cristo fez e falou. Os irmãos observarem aqui o versículo 2 de Atos 1, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O versículo 1, finalzinho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que aqui tem uma pequena lição que vale a pena nós atentarmos. As palavras de Jesus sempre foram autenticadas por suas obras, ação e instrução, a doutrina associada ao dever. Era a ortodoxia, que nós falamos que é a doutrina correta, e a ortopraxia, que é a prática dessa doutrina na vida diária. Isso andava de mãos dadas. Jesus viveu e pregou aquilo que ensinou. Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. É uma lição importante para a igreja de todos os tempos. Jesus ficou com seus discípulos 40 dias. E nesse período, por certo, ele instruiu como que as coisas deveriam acontecer na igreja. Jesus certamente falou do estabelecimento da diaconia, Jesus certamente falou do estabelecimento do corpo de presbíteros ou da eleição de presbíteros, Jesus falou sobre os concílios organizados, Jesus falou que esse evangelho deveria ser pregado no mundo inteiro, e o fecho no versículo 8, que é chave aqui nesse prefácio, ou nesse prólogo de Atos dos Apóstolos, fala sobre essa ordem de Jesus, para que eles continuem pregando, imbuídos do poder do Espírito Santo. E no versículo 4, Jesus lhe deu uma ordem, para que eles não saíssem de Jerusalém, pois eles deveriam aguardar o dia da festa de Pentecostes. Isso foi uma ordem. Não devem sair de Jerusalém, vocês devem ficar aqui. Eles deveriam aguardar o cumprimento da promessa, fala o versículo 5. Deus o Pai havia prometido o Espírito Santo à igreja, e os discípulos deveriam esperar sem sair de Jerusalém, que há 1 mês e meio atrás havia sido palco do ápice da humilhação do Redentor. Nós entendemos em teologia que a humilhação do Redentor compreende do nascimento de Cristo até a ascensão. Esse é o estado de humilhação do Redentor. Então, Jerusalém havia sido palco do ápice da humilhação de Cristo quando ele foi crucificado. E essa mesma cidade, Jerusalém,
seria o cenário da consolidação da obra de Cristo, com a descida do Espírito Santo e o avanço da igreja. A igreja sai de Jerusalém e avança mundo afora. E aqui, irmãos, o versículo 5 nos fala, coloca uma expressão, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa expressão, batismo com o Espírito Santo, tem sido alvo de muitos equívocos e aplicações errôneas na igreja do Senhor. Há uma corrente de pensamento cristã popular que entende batismo do Espírito Santo como a chamada segunda bênção. Benny Hinn é um dos expoentes da difusão desse erro. O Altman Nee também é um dos expoentes da difusão desse equívoco, que o crente é convertido, ou o crente se converte na concepção deles, e tem que ter um momento na vida do crente que ele receba a segunda bênção, o chamado batismo com o Espírito Santo. Isso é um equívoco, e o texto, na verdade, não está falando disso. Os discípulos seriam habilitados, e nós vamos falar melhor sobre isso mais adiante, a pregar o evangelho com ousadia. O crente não precisa, ou não é necessária, e não existe uma segunda bênção depois de convertido. Nós pressupomos que quando o evangelho e a luz da palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, quando esse evangelho é pregado com fidelidade, e as ovelhas do bom pastor reconhecem a voz do bom pastor, às vezes nem vão chorar, mas vão reconhecer a voz e vão seguir o seu pastor. Nós entendemos que uma pessoa que atenta para as verdades do evangelho e vive essas verdades, ela já foi batizada com o Espírito Santo, ao entender esse evangelho. Eu não vou nem entrar nos excessos e nos abusos do pentecostalismo, não vou entrar nisso aqui hoje à noite. Mas batismo com o Espírito Santo, para o nosso gasto essa noite, não é segunda bênção. Batismo com o Espírito Santo é uma vida plena do conhecimento e do evangelho do Senhor. Isso está envolvido na experiência de conversão. Então, o batismo no Espírito Santo se dá na conversão. E o Espírito Santo agiu antes do Pentecostes, é verdade. Agiu no Antigo Testamento, agiu aqui na vida dos discípulos, mas a sua dispensação mais completa à igreja, o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, se dá naquele evento do dia de Pentecostes. Pode passar para o próximo, por favor. Então nós vamos tirar duas lições. Duas lições breves do texto que nós lemos. Duas lições práticas. A primeira delas é a veracidade da ressurreição. Conforme o reverendo John Stott, um destacado teólogo, pregador e escritor britânico do século passado, ele se refere ao livro de Atos como um livro muito precioso, porque trata de questões relevantes para a igreja de nossos dias. Batismo do Espírito Santo, acabei de mencionar, mas vamos falar mais sobre ele adiante. Os dons espirituais, sinais e milagres carismáticos, a comunhão econômica da igreja primitiva, a conversão, evangelização e missões, que a igreja continua envolvida nisso, relação entre igreja e Estado, até onde nós devemos obedecer o Estado, disciplina na igreja, sofrimentos por causa de Cristo e providência divina. São N assuntos que envolvem a igreja de nossos dias. Mas o tema norteador e central de Atos dos Apóstolos é o Cristo ressurreto, é o Cristo vivo. Acima das ações do Espírito Santo na igreja, o tema central é Cristo ressurreto, que concede poder e que desafia seus seguidores a irem por todo o mundo com essa mensagem incomparável e inefável, que é a boa nova do amor de Deus. É esse o tema principal de Atos dos Apóstolos. Lucas congrega todas as provas, ou provas contundentes, da ressurreição do Senhor. Ele evidencia que o mesmo Jesus histórico que havia nascido naqueles dias em Jerusalém, é o Cristo que está na glória com o Senhor. São a mesma pessoa. E a doutrina da ressurreição de Cristo é uma das doutrinas mais atacadas na igreja ao longo de todos os séculos. E meus irmãos, o nosso coração,
se nós formos pensar, pode ser tentado a duvidar dessa doutrina tão essencial. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e é um momento em que nós rememoramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é um momento que nós rememoramos a ressurreição do Senhor, e embutido nessa doutrina da ressurreição tem muita coisa importante. Tem muita coisa importante aí. Há quem afirme que o Senhor Jesus não chegou a morrer. Historicamente, que ele tomou algum tipo de solução ou remédio que enfraqueceram os seus batimentos cardíacos e ele ficou como que tido como morto. Há quem defenda isso, que Jesus não passou efetivamente pela morte física, por causa da incredulidade do coração. Outros dizem que as mulheres erraram um túmulo. As mulheres não acertaram o túmulo domingo. Elas foram no túmulo errado e saíram espalhando uma notícia falsa, o que nós conhecemos no nosso mundo moderno de fake news. Uma notícia falsa de que Jesus havia ressurgido. Os romanos sustentaram que os discípulos roubaram o corpo do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, pelo fidedigno relato bíblico, Cristo efetivamente ressurgiu dentre os mortos. Eu quero convidá-los a abrir mais um texto, Apocalipse, capítulo 1, João dando testemunho disso. Apocalipse, capítulo 1. Meus irmãos, eu me equivoquei, não localizei o texto aqui não. Apocalipse 1, versículo 8 diz: Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas o texto que eu estava procurando não era esse. Era em que o Senhor Jesus fala em Apocalipse, aquele que esteve morto, mas agora ressurgiu e está vivo. Ele deve se dirigir a uma das 7 igrejas, deve ter essa apresentação do Senhor Jesus. E Apocalipse é essa carta circular às 7 igrejas na Ásia Menor. O fato é que Jesus apareceu ressurreto e falou acerca do reino de Deus, como fala aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E pelo relato do Evangelho, ou dos Evangelhos, e de 1 aos Coríntios, há pelo menos 10 aparições de Cristo ressurreto. Eu vou mencionar aqui brevemente. Ele apareceu a Maria, ele apareceu às mulheres, ele apareceu aos 2 discípulos no caminho a Emaús, a Pedro particularmente para restaurá-lo, aos 10 discípulos, aos discípulos e Tomé com eles, porque numa das aparições Tomé não estava presente, a 7 discípulos no Mar da Galileia, aos 11 discípulos na Galileia, a Tiago e a Paulo, quando este estava de caminho para Damasco para perseguir alguns cristãos. O que eu quero deixar claro aqui é que a ressurreição de Cristo é um fato. E as implicações disso para a igreja são altamente relevantes. Se nós formos analisar, irmãos, a nossa vida é muito passageira. Todos nós um dia vamos ter de nos deparar com a realidade da morte, seja com a nossa própria existência, seja na nossa família, com pessoas que amamos. A ressurreição de Cristo aponta para o fato de que a nossa vida não acaba aqui. A nossa vida tem uma continuidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, esclarece que Cristo é o primogênito de entre os mortos. E Paulo diz que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É inútil qualquer tipo de manifestação e serviço a Deus. Então, Atos dos Apóstolos vai ressaltar essa doutrina da ressurreição praticamente em todas as passagens. Os irmãos, eu quero desafiá-los a lerem Atos dos Apóstolos e perceberem nos discursos dos apóstolos essa doutrina tão fortemente presente. Pode passar para o próximo, por favor. Uma última implicação ou lição que eu quero abordar aqui essa noite, aqui eu fecho essa mensagem, é ser testemunha.
É o que fala do versículo 6 até o versículo 11. Sê testemunha do Senhor. Antes de finalizar sua obra terrena, Cristo tomou providências para que esta obra continuasse por meio dos apóstolos conduzidos pelo seu Espírito Santo. Mesmo passados 40 dias da ressurreição do Senhor, mesmo Jesus tendo ensinado aos seus discípulos as verdades atinentes ao reino de Deus, mesmo Jesus tendo dito que o reino tinha um aspecto espiritual, os seus discípulos não haviam compreendido o aspecto atemporal, internacional e o crescimento gradual da igreja. A igreja não iria se limitar a uma revolução em Jerusalém, ao restabelecimento de Jerusalém como Estado. A igreja não ia se limitar a apenas um evangelho localizado numa cidade, mas a igreja tem esse aspecto internacional até os confins da terra. A igreja tem um crescimento gradual. É como a semente de um grão de mostarda que é praticamente imperceptível ao olho humano, mas que quando plantada ela cresce e vai produzir muitos frutos, será uma árvore frondosa que vai abrigar pessoas que se achegam. Eles aguardavam, os discípulos de Jesus, aquele Messias libertador e revolucionário político de Israel, é o que eles falam no versículo 7. Mas ao invés de conhecer tempos ou épocas, eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas. Meus irmãos, a igreja não recebeu poder político, poder econômico, poder social, intelectual, mas a igreja recebeu o poder espiritual, moral e pessoal. É esse poder que a igreja recebeu. É bem verdade que ao longo da história da igreja nós vemos que homens e mulheres de Deus ocuparam cargos estratégicos na sociedade. Mas a igreja recebeu um poder que está muito acima de um cargo poderoso na sociedade. É esse poder moral, espiritual e pessoal para transmitir o evangelho. A palavra testemunha vai aparecer 29 vezes no livro de Atos. E testemunha é alguém que fala daquilo que viu e ouviu. E no grego, essa palavra testemunha está associada ao vocábulo mártir, que era uma pessoa que oferecia a sua própria vida em prol de uma causa. Ela estava tomada de tanta paixão por uma causa que estava disposta a entregar a sua própria vida para defendê-la. Às vezes, na nossa jornada e como crentes, e aqui eu vou aplicar diretamente a nós, igreja, nós nos sentimos impotentes em face de alguns desafios da nossa jornada, da nossa vida. Nós muitas vezes dizemos, não sou capaz, eu não vou conseguir, e aqui eu não quero trazer uma psicologia barata de forma alguma, mas às vezes nos sentimos inadequados e limitados para muitas situações da nossa existência. O apóstolo Paulo, ponderando sobre a missão, e esse texto está correto, tá, irmão? 2 Coríntios 2,16, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para estas coisas? Nossa suficiência vem de Deus, tão somente dele. Todos os crentes são parte dessa obra de Cristo Jesus. Todos, grandes ou pequenos. O Senhor Jesus continua essa obra de redenção por meio da sua igreja. Meus irmãos, se existe uma instituição, uma organização, um povo, um grupo que nunca vai ser destruído, é a igreja de Cristo. Nós nunca seremos destruídos. E já tentaram. Já tentaram eliminar. Já tentaram. Mas quanto mais essa igreja é perseguida, quanto mais essa igreja é afrontada, mais ela se fortalece e mais ela avança pelo mundo. Porque Cristo continua a sua redenção por meio da igreja. Isso até a segunda vinda, até o chamado escatom, ou a escatologia final. Quando realmente ele voltar e consumar todas as coisas. A vida de Jesus continua em sua igreja. Veja que o evangelho começou com centenas de pessoas. Quantas pessoas estavam reunidas no dia de Pentecostes?
cerca de 120 pessoas. 120. Centenas de pessoas, um movimento extremamente tímido numa cidade pequena, numa cidade que não tinha tanta importância assim, porque tinha um império gigantesco. Estava subjugada a esse império, começou com centenas de pessoas, e hoje essa igreja está espalhada pelo mundo inteiro. Embora não esteja mais aqui, pois Cristo ascendeu aos céus, é o que esse texto de Atos nos fala, que ele ascendeu corporalmente, ele subiu corporalmente aos céus. Cristo continua trabalhando por meio do seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é esse corpo vivo de Cristo. E é esse Espírito Santo, esse Espírito de Cristo, que nos anima na nossa jornada e que nos compele a ir adiante de forma corajosa e amorosa. É esse Espírito que, quando nós estamos desanimados, quando que nós pensamos que não daremos conta, que quando nós pensamos que a igreja fracassou, esse Espírito toma conta das nossas vidas e nos compele a continuar a fazer a obra do Senhor. É esse Espírito que levanta pregadores nos lugares mais inusitados, pregadores eloquentes, cheios dele, para anunciar essas verdades com poder. É esse Espírito de Cristo. A igreja tem subsistido ao longo dos séculos, não graças à nossa genialidade, mas à ação direta do Espírito de Cristo nela. E concluindo, irmãos, pode passar para o próximo, por favor. Essa noite eu quis apenas trazer um pequeno pano de fundo do livro de Atos, tratar da saudação. Lucas, que é o autor, Teófilo era alguém da alta nobreza, e precisava de esclarecimento sobre esse evangelho que estava começando a se propagar. E das lições que nós podemos aplicar essa noite, a autenticidade da ressurreição com todas as suas implicações. Cristo ressurgiu primeiro. Se Ele ressurgiu primeiro, nós vamos ressurgir também. Então a morte não é o fim de todas as coisas. A morte não tem a palavra final no que diz respeito à nossa existência. E ser testemunha. Somos testemunhas de Cristo Jesus. E há dias difíceis para todo crente. Ao dia mau. Há problemas que se instalam e há situações que possivelmente não irão mudar. Elas permanecerão do jeito que estão. E nós precisamos, irmãos, a despeito do momento que passamos, de poder do alto para superar essas adversidades. Cristo nos enviou ao mundo, e nesse mundo, Ele disse que nos enviava como ovelhas para o meio de quem? Dos lobos. Somos como ovelhas enviadas para o meio dos lobos. E como que nós iremos sobreviver na nossa jornada em meio aos lobos? Cristo nos enviou ao mundo. Corremos perigos, passamos por frustrações, por problemas, mas nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Temos o Espírito Santo, que eu poderia dizer essa noite que o Espírito Santo é o nosso encorajador, o nosso grande encorajador. Não somos fortes o suficientes para em alguns momentos usar a nossa própria habilidade de força. Há pessoas que são tão fortes, mas quando vem uma adversidade, elas não conseguem usar a energia que têm. Há pessoas que são tão inteligentes, mas quando estão diante de uma adversidade, elas não conseguem usar a inteligência que têm. Eu me lembro, há alguns anos atrás, isso deve ter uma década, mas pouco mais de uma década, um irmão da nossa igreja amado, fazia parte do corpo de bombeiros aqui do Distrito Federal, e ele era um bombeiro aventureiro, que escalava, fazia um monte de coisa, passava diversos perigos. E esse irmão era muito amado na corporação. Isaac, eu não sei se tem algum bombeiro que conheceu ele, eu não lembro do sobrenome, normalmente se conhecem pelo sobrenome. Isaac participou de tantas diligências com seus amigos do corpo de bombeiros, eles enfrentam cada barra, cada situação difícil. Isaac foi um dia, saiu de Taguatinga, foi até Asa Norte instalar uns armários para sua mãe na cozinha. Ficou até tarde da noite fazendo a instalação dos armários, voltou para Taguatinga naquela curva que vem da IPTG, quando ele foi entrar, perdeu o controle da moto. Isaac caiu e quebrou o pescoço, morreu.
Deixou um filho pequeno e 2 crianças e gêmeos. Esposa novinha, viúva. A corporação de Taguatinga, que ele trabalhava, o batalhão, foram socorrer. Tinha uma pessoa caída da moto. Quando chegaram, era Isaac. Eles não conseguiram socorrer. Eles começaram a chorar. Porque era alguém que estava com ele nas diligências, situações muito piores, muito mais terríveis. Mas eles não conseguiram usar as habilidades naquele momento para prestar o devido socorro. Eles não tiveram condições, energia para prestar socorro. Então, irmãos, há momentos que nós não conseguimos utilizar a nossa coragem insuficiente. Dependemos do poder do Espírito de Cristo. E em Atos dos Apóstolos nós vamos nos deparar com as fragilidades, as inadequações, a imaturidade, as limitações, os erros e as debilidades dos membros da igreja primitiva. Atos não esconde os problemas que eles tinham. Atos vai mostrar isso. Isso aponta para o fato de que a salvação está concentrada unicamente nesse evangelho. O nosso crescimento se dá mediante a ação do Espírito Santo. E Cristo está trabalhando e usando cada um de nós. Cada um de nós. Dos pequenos aos grandes. Nós não temos ideia, irmãos, de quão longe esse Espírito Santo pode nos usar em nossa pequeneza e em nossa fraqueza. Nós não temos ideia disso. Ele nos libertou da morte eterna, a fim de sermos parte desta obra eterna. E que Deus possa, essa noite, nos ajudar a percebermos de uma forma clara, contundente, assustadora, a nossa insignificância e a grandeza do poder do Espírito Santo em nós. Amém.